3, 2, 1, começou! Bom, gente, estamos aqui, todo mundo aqui feliz da vida, feliz, um pouco triste, um pouco revoltado, um pouco de cada coisa, assim, porque um pouco perplexo, um pouco, né, eu acho que esse livro é um livro bastante perturbador. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, e hoje a gente se encontra no clube para falar sobre esse livro tão diferente, impressionante, sei lá, tem tantos adjetivos que a gente pode usar, que chama A Vegetariana, que é um livro da coreana Han Kang. Então, gente, para quem não sabe, a Han Kang, ela é uma autora coreana. Essa minha edição que eu tenho aqui foi de antes dela ganhar o Nobel. Depois vocês podem me ajudar, que ano que ela ganhou o Nobel. Eu acho que ela ganhou em 2022 ou 2024. 24? Foi o ano passado. Caraca, eu achei que tinha sido mais tempo já. Não, foi o ano passado. E assim, é uma notícia maravilhosa para quem escreve horror, porque esse livro é um livro de horror, assim. Eu sei, a gente até andou discutindo um pouquinho antes aqui de começar a gravação, se a vibe da autora é toda nesse sentido. Quem já leu outros livros depois pode tentar contribuir e dizer seu ponto de vista. Mas esse livro, ele tem passagens de muito horror. A Vegetariana é um livro, é o primeiro livro da Han Kang que foi traduzido para o português. Ele saiu pela editora Todavia em 2000 eu não sei, eu tenho a terceira reimpressão dele que saiu em 2019, então deve ter saído antes, né? Não sei quantos exemplares a editora faz a cada reimpressão, mas ele deve ter saído por aí, 2017, 2018, e eu lembro quando me indicaram esse livro, eu estava na livraria procurando autoras diferentes que eu não conhecia, e o livreiro me indicou a Han Kang. Eu lembro que eu comprei o livro na hora, eu comecei, assim, cheguei em casa, comecei a ler, já fiquei muito impressionada, assim, foi aquele tipo de livro que passou na frente de todos. Então, agora foi a minha releitura, e eu devo confessar para vocês que a impressão foi diferente, assim. A impressão que eu tive da primeira vez, e talvez eu tenha ido com esse olhar muito assim para puxar dali de dentro do que ela está contando, muita coisa do sobrenatural, desse horror sobrenatural que tem no nosso imaginário, que está sempre muito ligado com a produção asiática, principalmente desses países assim mais orientais, que é um horror bem específico daquela região, e é um horror que trabalha muito as mulheres monstros, as mulheres monstruosas, e o sobrenatural também. E esse livro aqui, logo no início, nas primeiras páginas do livro, ele tem uma cena muito impactante que na hora nos remete a esses filmes de horror asiáticos, né, que eu pelo menos adoro e gosto tanto. E a maioria das pessoas gosta e se impressiona. Então, esse livro, ele é dividido em 3 partes, e ele conta a história da Yeon-gi. A gente não sabe muito bem como falar, né, se é Yeon-gi, eu acabo falando Yeon-gi, não sei se é assim que se fala, né, o nome dela em coreano, mas, enfim, ela é uma esposa, ela é uma mulher que mora numa cidade, eu não lembro o nome da cidade, mas é afastado de Seul, né? Porque Seul é a capital, onde moram os pais dela. Ou é o contrário, agora já não sei, mas se os pais moram no interior e ela mora em Seul, é isso? É, né? Os pais moram no interior. O Sotrate disse que foi lançado em 2018. Obrigada, Sotrate. E ela é casada, e ela via. Obrigada, G1. Ela vive, então, com o marido, ela não tem filhos, e ela relata na verdade, não é ela que relata, a gente ouve, a gente lê muito pouco a voz da Yong. Essa história é uma história para provar bastante o quanto a mulher está sendo oprimida nessa história. Ela é narrada por outras pessoas que olham para a Yong e que
tentam descobrir o que se passa na cabeça da Jung. Então, o primeiro capítulo, que chama A Vegetariana, o primeiro ato, né, que se chama A Vegetariana, é narrado em primeira pessoa na voz do marido. E é narrado a partir do momento em que a Jung, ela toma uma decisão que ela não quer mais comer carne. Aos poucos, a gente não entende, o marido também não entende. No primeiro momento, a gente até compreende um pouco o desespero daquele marido, né? Mas depois a gente vai vendo que o cara é um baita de um sacana, um baita uma pessoa desprezível, vamos dizer assim, né? E aí tudo se passa, a coisa vai tomando uma proporção cada vez pior, assim, o fato dela se negar a comer e se negar a cozinhar carne em casa vai incomodando ele de tal maneira que ele força uma reunião familiar para tentarem fazer com que ela mude de ideia, né? Porque ela tem também um pai muito opressor. Então, o patriarcado está muito forte aqui, nesse livro aqui, nas bases desse livro, o patriarcado está muito, muito, assim, é uma coisa que incomoda a gente não, eu não sei como é que foi com vocês, mas é uma coisa que vai incomodando aos pouquinhos, assim, vai oprimindo, vai causando uma ansiedade, assim, cada vez pior. Comigo, nessa segunda leitura, foi mais intenso, o sofrimento real da personagem, vai sufocando. Obrigada, Michelle. O sofrimento real da personagem foi mais intenso nessa segunda leitura. Eu lancei o meu olhar mais para esse lado, assim, e não tanto para essa questão de sobrenatural, que é também, existe também no livro, mas dessa vez eu senti, não sei, acho que mais compaixão pelo sofrimento da personagem. E aí o segundo ato, que se chama A Mancha Mongólica, ele não é narrado em primeira, ele é narrado em terceira pessoa, mas o foco está no cunhado dela. Aí se passa uma outra situação. Depois que aconteceu uma situação muito desagradável e violenta, né? Não foi só desagradável, foi uma violência que aconteceu naquele jantar em que a família toda se reúne para obrigar a Yong a voltar a se alimentar de carne. Passa-se um tempo, o marido se separa, ela é internada por um tempo, o marido deixa ela, graças a Deus que ela se livra daquele entojo, e aí ela mora sozinha, e então o cunhado, que é um artista, ele começa a sentir muito tesão por ela quando ele descobre que ela tem uma mancha mongólica nas costas, né? O cunhado também não presta, né? O cunhado, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar, porque é isso, né, gente? Até um certo momento, a gente, como é narrado com foco nele, a gente meio que faz uma forcinha ali para entender ali as motivações do cara, né? Mas aí, depois que passa dessa fase, a gente entende que, ok, não, só um pouquinho, ele nos enganou bem, esse cara, a motivação dele era outra, ele era um sacana mesmo. E aí ele quer desenhar flores, né? Ele tem um impulso artístico de desenhar flores no corpo dela e filmar. Aquilo ele tem um olhar assim como se aquilo fosse uma exposição de arte, uma instalação artística, só que ela tem que estar fazendo sexo com outro homem que também tem o corpo pintado por flores, né? Mas aí depois ele chega à conclusão que não é só isso também, ele também precisa transar com ela, porque, enfim, e ela, a gente fica em dúvida porque ela cede muito facilmente, né? E a gente não entende, assim, por que isso acontece. E depois, conforme o livro vai avançando, a gente entende que isso também está ligado ao sofrimento dela, a questão que ela está tentando apaziguar dentro do próprio corpo, né? Como se aquilo que ela estivesse fazendo seria para conter uma coisa que o corpo dela está dizendo para ela que ela não pode mais viver daquele jeito, né? E a última parte, que é, eu não me lembro como é que chama o título da última parte,
Árvores em Chamas, que eu gosto muito dessa parte, aí sim, a Jung já está num outro momento, a gente já começa a tentar entender ou tentar desconfiar. Eu gosto também, Michele, dessa parte. Eu gosto muito da Mancha Mongólica, mas eu gosto muito de Árvores em Chamas, porque é uma parte, assim, parece que é o que entrelaça o livro, assim, e é o que mostra aquela conexão com a irmã. Então, a terceira parte é a irmã dela narrando, e a irmã visitando, ela já está muito mal, ela já não quer mais comer mais nada, e ela entra numa pira, assim, de que ela não precisa mais, ela pode viver como um vegetal, assim. Então, essa terceira parte sempre me remete, da outra vez foi assim também, me remete muito a uma conexão à irmã, uma coisa de família, de amizade entre mulheres e de cumplicidade entre mulheres, mas também é uma conexão muito forte à natureza. Só que, ao mesmo tempo, eu já estou contando todo o livro, porque todo mundo leu aqui, né, gente? Agora vocês vão falar, já vou abrir aqui para todo mundo falar, mas, ao mesmo tempo, a gente é levado a desconfiar da sanidade mental dela, porque, enfim, ela tá internada num sanatório, é uma coisa, por mais que seja ela goste, ela procure, ela deseje uma conexão natural, é uma coisa antinatural a pessoa se negar a comer. A pessoa, é óbvio que a pessoa não vai resistir se ela se negar a comer. Então, ao mesmo tempo que ela vai em direção ao natural, ela também se afasta, né? Porque ela sabe que aquilo ali para ela vai ser o fim, né? Vai ser a morte. Mas, ao mesmo tempo, ela está resignada, ela aceita, né? Então, enfim, aceitar que tu faz parte, né? Também é um jeito de tentar se reconectar ao natural, porque, afinal de contas, nós todos vamos passar por esse processo um dia e, enfim, nos transformaremos em milhões de átomos e energia e tal, e vamos nos reconectar, enfim. Talvez eu esteja viajando muito aqui, gente. Eu quero ouvir vocês. Eu acho que consegui provocar todo mundo aí com esses meus pensamentos e ideias. E quem quer começar aí, por favor, Rogério. Olá para todo mundo. Como a Erika falou, é um romance complexo, né? Porque essa, vamos dizer, jornada da Young tem vários ângulos. Primeiro, o mais simplório, da sociedade, ela é maluca. Enlouqueceu, não tem uma razão aparente, quer dizer, não tem razão, não tem a lógica de uma boa esposa que ajuda o marido com um bom emprego, para uma sociedade crescer economicamente, aquilo que a gente já sabe há alguns milênios, né, que É, ocorre. Então, por isso que ela é alvo de toda a repreensão da família, da sociedade. O caminho, aspas, natural vai ser colocá-la no hospício. É possível, isso no extremo. No outro extremo, é possível ver uma jornada pessoal de alguém que desistiu dessa vida, intuitivamente, né? Não quer dizer racionalmente, onde ela é colocada numa situação que a deixa numa depressão profunda, mas é uma depressão que ela não é. Precisava de um psicólogo aqui para me ajudar. Ela não é aparentada com seria aqueles sintomas clássicos, ah, assim, que a pessoa transmite uma tristeza, uma melancolia. Aqui tem sim uma melancolia, mas é assim algo mais singelo, é como se fosse o comportamento de uma criança que está numa situação quase que de mudez, né? Ela não fala. E quando ela fala, ninguém entende. Eu falo, olha, tudo começou com sonhos. Se a gente pensar no começo e no final do texto, né, na parte lá das árvores de chamas, de novo tem questão dos sonhos, assim, muito, muito forte, né? A irmã tentando finalmente compreender todo aquele drama. Eu falei assim, olha, talvez tudo isso seja um sonho, né? Ou seja, o pequeno romance aí tem
o lado que os surrealistas iriam adorar, né? A explicação pelo onírico, né? Pelo sonho, e como eles dizem, não só eles, algumas religiões antigas, o que é meio complicado no caso da Coreia do Sul, que é um país muito ocidentalizado, mas que tem as suas raízes, é óbvio, né? Está lá, é vizinha da China, do Japão, toda uma cultura onde, não só no Oriente, onde o sonho é um caminho da vida, né? De uma vida diferente da material, é um caminho espiritualizado, que você pode seguir de maneira consciente ou, no caso dela, fica... para nós é difícil entender, né? E eu gostei muito disso no romance, que deixa em aberto. Por que ela fez isso? Por causa do sonho. Ué, sério, você tem um sonho estranho, eu vou mudar a minha dieta, e não é só a questão da dieta. A dieta é só o começo, como nós vamos ver por todo o comportamento, né? E o que ela vai conseguir no final? Aí, de novo, nos extremos. Para a sociedade dita organizada e racional, ela vai a loucura e a morte. Talvez para ela mesma uma iluminação, uma ascensão. Ela vai sair desse mundo material e vai se transformar tal qual um vegetal, uma árvore, alguém com uma conexão assim plena com a natureza. Eu só preciso do mais básico, água. A água, se bem que ela precisaria de tomar mais um banho de sol também, né? Bom, uma clorofila também ajuda, né? Mas, enfim, ela vai para um outro lado. E isso vai dar um drama em todos aqueles que a cercam, que esperariam uma vida normal, né? Então, quer dizer, isso é um resumão do que eu teria mais para falar, mas vai tomar mais tempo para as pessoas aqui, que realmente é um romance que eu acho que daqueles que é impossível deixar alguém indiferente ao final da leitura. Tá? Então, é difícil alguém dizer assim, é mais ou menos, é um romance meia boca. Não, é bem impactante em todos os sentidos, porque é uma tristeza, né, de ver toda uma série de pessoas que não se sabe por que vão por esse caminho, quer dizer, às vezes tem uma explicação mais técnica ou não. No final tem gostaria de destacar do último capítulo, né, a irmã falando sobre tudo isso. Será que o sofrimento e a insônia de Yong-Ye são mais antigos do que parecem e atingiram numa intensidade maior do que atingem a maioria das pessoas? Depois ela continua, né? É como se cada um de nós tivesse, talvez cada um de nós tivesse algum momento desse questionamento, né? Do que é racional, o que eu estou fazendo aqui. Só que no caso dela foi mais agudo, né? E vai causar isso aí, né? Então, não sei se eu me expliquei bem, porque afinal é um texto de muitas leituras, muitas camadas possíveis, né? Isso aí foi só um arrazoado bem rápido de algumas, tá bom? Não, ótimo, mas eu acho que super concordo, é bem por aí mesmo. Eu acho que ele mais traz dúvidas, né, e questionamentos e reflexões do que respostas. A gente, assim como a... Oi? Ué, travou, pessoal? Eu acho que ela travou. Travou? Ilka, tá travado. Será que ela tá me ouvindo? Eu acho que o estado de sonho atingiu nossa live aqui. Ilka, volte do mundo dos sonhos. Concentre-se, você está voltando. Siga para a luz. Então, o que eu ia falar também é que, não por ser exatamente algo de uma escritora sul-coreana, mas esse texto pode estar ligado muito a questões assim transcendentais, né? Religiosas, místicas, embora não pareça, né? E não quer dizer que a pessoa tem que descrever um ritual para ser um texto classificado como místico, mágico. Ele pode só tocar no alto, nas questões dos sonhos, por exemplo, e outros temas, né? Até a irmã
se pergunta se um dos sonhos como é que um contato que ela teve com o filho dela revelou algo assim, sem uma explicação formal. E quando isso acontece, é claro que a gente vai jogar no famoso coincidências, mas poderia ter sido outra coisa, né? Mais uma cutucar aqui sem explicar, né? Gente, desculpa, caí e voltei. Voltasse do mundo dos Minha sonhos. internet está bem louca. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que era a Roberta que estava a primeira da fila. Já falou, Roberta? Não? Então, aqui para mim é a Juliana. Tá ótimo. Bom, gente, na verdade, hoje eu vim com mais o objetivo de ouvir do que de falar, então vou falar só um pouquinho, porque esse livro me causou sentimentos confusos. Porque eu acho que no primeiro capítulo, na primeira parte, né, eu tinha uma sensação de que ia ser um livro mais sobre um empoderamento dela, até porque a mudança vai desordenando a vida do marido, que trata ela quase como uma empregada. Então, eu tive uma impressão de que o livro iria por um caminho do tipo da desordem que uma ação dela causaria no espaço. Isso acontece, mas o livro vai caminhando por um adoecimento. E foi nessa que eu fui ficando mais triste, assim, sobretudo na última parte. Aí é uma percepção minha, mas aí eu queria ouvir vocês, tem um pouco disso quase de uma discussão sobre o direito de morrer, né? Sobre o direito sobre a própria vida. E aí foi bem difícil para mim, porque como alguém que já conviveu com uma pessoa com um adoecimento psíquico, eu me vi muito no lugar da irmã dela, de ter que gerenciar esse caos um pouco familiar, né? Porque tem as pessoas que não compreendem, não querem participar, e eu fiquei muito admirada com a irmã dela, porque no final da segunda parte, né, pensando na sociedade ali da Coreia do Sul, que é bem conservadora também, então eu imaginava que a irmã ia romper com ela, e pelo contrário, ela entende o que acontece como uma violência contra a irmã, então eu fiquei muito... Mas, ao mesmo tempo, ela tem um certo rancor, e eu acho bem válido, né? Porque ela acaba sendo responsável por muitas coisas, e aquilo vai toda uma reflexão dela de até onde o cuidado vai, até onde é necessário respeitar uma decisão, sobretudo na parte onde eles tentam entubar ela força, uma parte assim terrível. E que decisão difícil, né? Do tipo, não faz, mas faz o quê? Porque se não fizer isso, a pessoa morre. Então, no final, eu fiquei bem, bem desolada. Assim, eu comecei achando que isso é um livro super girl power, e eu terminei, assim, triste demais. Assim. Então, eu acho que foi um livro entendo, assim, a importância do livro, porque realmente ele passa por muitos lugares. Eu acho também a segunda parte, né, da Mancha Mongólica uma experiência bem interessante, assim, né, de entender qual é a posição dela, né, de uma certa... Porque ela sente tesão naquela experiência. Então, é um livro que passa por muitas emoções, mas ele termina para mim de uma maneira tão triste que eu fiquei meio mexida. Eu concordo, Ju. Ele é um livro difícil da gente tomar partido, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu consigo tomar mais partido a partir da leitura da terceira parte, que é Árvores em Chamas, porque uma coisa que eu esqueci de falar, né, que tanto ela quanto a irmã, lá na terceira parte, que é Árvores em Chama, a gente fica sabendo quanto elas foram, quanta violência elas sofreram em casa, com o pai, e no casamento, as duas relatam que foram estupradas. Mentira, no primeiro é o marido que relata, né? É tipo assim, às vezes eu transo com ela quando ela tá dormindo, mas, tudo bem, não sei o que, é meu direito, sabe? Isso é estupro, é isso, entendeu? Não é outra coisa, não tem outro nome para isso, né? Então, eu acho que lá adiante a gente entende, a gente consegue tomar um pouquinho mais de partido, assim. Mas eu fico bem desolada, e quando o livro me leva para esse lado, que
que é o direito da pessoa fazer do seu corpo, né, o que bem entende. Daqui a pouco eu vou ler um trecho que eu marquei, assim, que tem a ver sobre isso, né, da pessoa ter direito sobre o que é o corpo dela e o que ela vai fazer do corpo dela, que é muito interessante também. Esse livro também é sobre isso, né. Mas agora eu vou chamar a Michelle, que tá, não sei se a Michelle tá on, mas é tu que tá na fila, Michelle. Tô. Daqui a pouco vai ter um barulho, qualquer coisa eu muto. Então, eu ia falar mais da terceira parte também, porque as outras fica bem claro essa violência, principalmente, né, obviamente, dos homens ali. E aí eu ficava, porque ela me pegou, eu ficava pensando por que a irmã não tinha se manifestado antes, eu ficava pensando, né, tipo, naquela nossa ideia de, a irmã meio que deixa pra lá, porque não liga. E aí, quando chega a terceira parte, e a irmã tá em sofrimento também, porque tem umas partes, até vou ler aqui, que eu achei bem profundo, assim, que ela pega e fala que foi nesse dia que ela percebeu que estava morta havia muito tempo, que sua vida cansativa não passava de uma encenação ou de uma fantasmagoria. Então, ela também passava pelo sofrimento que a irmã, né? Só que ela queria calar aquilo de toda forma. Então, ela se enfiava em trabalho, se enfiava em coisas, fingia que não via que o marido estava chegando tarde, né? Tem as cenas que ela fingia que estava dormindo. Então, assim, é de uma violência também que ela se calava ali. E aí é muito interessante, porque ela vê que a irmã teve, querendo ou não, a coragem de se manifestar contra isso, né? Ela, né, se rebelou contra isso de uma forma pacífica, mas é um protesto. E ela foi vendo que, nossa, minha irmã conseguiu, e eu acredito, né, que ela foi absorvendo isso e que ela vai conseguir também sair. E se tivesse uma quarta parte, talvez fosse até a voz da Young. Mas é pra gente ficar com esses questionamentos mesmo. E aí o que me incomoda muito também é a questão do cunhado também, que ele até tinha um certo interesse, mas não era nada assim. Mas quando ele descobre dessa mancha que é uma coisa bem de bebê, né? Tipo, e aí ele começa a ficar desesperado, me deu também um negócio forte com relação a isso. E aí você tinha comentado, porque não sei se eu vou conseguir continuar, mas você tinha comentado das outras leituras, mas ela puxa mais para um realismo possível, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela tá realista, ali contando uma cena totalmente possível, quando vai ver, ela já entra num fantástico e numa coisa assim, numa viagem. E aí é uma pessoa, por exemplo, que acorda entre mortos, e aí ela começa a falar o estado do corpo dela, como é que tá, né? Então, ela sempre vai puxando. A vegetariana, eu acho que ainda é um pouco mais leve para mim. Eu ainda acho que Atos Humanos é bem pior. Eu fiquei bem pior. Mas é nesse sentido, né? Ela traz esses... como posso dizer, essas manifestações ali das violências. Então, aqui é a violência contra a mulher, nos outros mais a violência do governo mesmo, de guerras, enfim. Mas é violência. Mas todos os livros dela que eu li é muito bom mesmo. O da Sem Despedidas, que foi o último que eu li também, é bem... Mas eu acho que é o mais fantástico. Ela vai passando por várias coisas também. E aí você não sabe que hora que é sonho, que não é. Ela também puxa muito para isso, se é sonho, se não é. A própria protagonista se questiona se ela está sonhando, se não está. É bem interessante. Enfim, recomendo. Ai, que legal. Agora também, a Elmira falou, agora eu preciso ler. Eu também preciso ler os outros dela. Eu só li duas, e agora pela segunda vez, né, a vegetariana. Então, tem uma outra coisa que, um momento também de uma epifania que a irmã dela tem, que ela diz assim, tudo isso que a Yonggi está sofrendo, se não fosse ela, seria eu, sabe? Ela tem essa compreensão quase lá no final da parte do Árvores em Chamas. Então, elas têm uma conexão, assim, muito, muito importante, assim, que o livro traz, né? Sim, Karine, precisamos sofrer, ficar chocados, tudo junto. Agora eu vou chamar a Rosiane, que está em segundo lugar na fila. Gente, olha, da primeira vez que eu li nesse livro, das primeiras páginas, já nos inícios, nas páginas iniciais, eu já fico com ódio do marido dela, assim.
Porque ele pega e fala que ela não é magra nem gorda, não é inteligente nem burra, que ela é uma medíocre, que ele casou com ela por causa disso. Porque ela não vai aparecer além dele, entendeu? Assim, ela não vai se sobressair no casamento, né? Aí já me dá ódio desse homem, eu já fico puta de raiva. E quando vem a parte que ela se recusa a comer carne, se recusa a cozinhar pra ele, já fico assim, nossa, que mulher foda. Só que aí o livro leva, assim, para uma coisa extrema. E, assim, teve uma coisa que a Irka falou, que a Irka pensou que ela se resigna, né, assim, em deixar de comer, que ela não quer mais viver, mas eu acredito que ela firmemente acredita que é uma planta e que ela se tornou. E que, assim, ela não é que ela não decide mais comer ou desiste de viver, mas eu acho que ela acredita firmemente que é uma planta e que tal qual como uma planta, ela vai passar a ter os últimos dias de planta dela, assim. Assim, quando eu revi a resenha da Isabela Lubrano e dessa menina que eu vi hoje, concorda um pouco com isso, porque a autora se inspirou numa frase de um poeta sul-coreano também, que ele é da época da invasão da China na Coreia, da Segunda Guerra Mundial. Da China não, do Japão, né? Na Coreia e na China. E, assim, ele escreve essa frase, essa linha, né, na poesia. Eu acho que os seres humanos eu estou parafraseando, mas é algo assim. Deveriam ser plantas, deveriam se tornar plantas, né? E aí a gente vê o contexto histórico do que ele estava passando, do que ele estava vendo, dos horrores da guerra, da invasão japonesa, dos estupros coletivos que ele estava vendo, né, ali. E aí ele pensa que se as pessoas fossem plantas, elas não seriam tão violentas umas com as outras, né? Então, assim, essa violência, ela é reproduzida hoje na sociedade, não só na sociedade sul-coreana, mas na sociedade do mundo como um todo, né? Principalmente a violência contra a mulher. E eu acho que o que foi impressionante, assim, no livro é que a autora leva a esse extremo, né, da reação dela diante dessa violência, dessa opressão, dessa repressão feminina, né? Em que ela não pode ser ouvida, ela não é considerada, e tem uma coisa interessante também, que o marido dela fala que ele casou com ela, mas não sabia se ia ter filhos ou não, e ele também não sabia se ela queria ter filhos ou não. Já estava com 5 anos de casamento e ele não sabia dessa informação. E, assim, considerando que as mulheres hoje sul-coreanas não estão casando por opção e que elas não querem mais ter relacionamento com homens por opção também, que não querem ter filhos, que já está uma preocupação do governo com relação a isso, por causa do extremo machismo, de uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Então, as mulheres estão se recusando a se casarem e a terem filhos. E está uma preocupação enorme do governo, porque está assim, né? Não está tendo mais novas gerações e está vindo só as gerações antigas, né? Então, eu acho que essa autora quis colocar exatamente o contexto, tanto histórico, político, social, como o contexto mesmo emocional, assim, do que se passa com essas mulheres que vivem nessa sociedade. Ótimo, é perfeito, assim, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu não conheço tanto, assim, né, da sociedade, eu até me surpreendo, sabe, porque a gente fica tentando fazer uma comparação, né, com a sociedade brasileira, assim, e a gente fica pensando, nossa, será que nossa sociedade aqui no Brasil é tão, assim, patriarcal? Mas alguns lares eu acho que sim, sabe? Alguns lares não, mas, enfim. E lá também eu acho que de repente não é, de repente a maioria é assim, mas não todos, né? A gente não consegue, é difícil a gente fazer uma comparação, assim, né? Eu ia falar que me chama muita atenção, assim, nesse livro, essa opressão do patriarcado e essa forma
que a personagem, enfim, a autora, né, descobriu ou relatou que é uma forma de rebeldia. É uma forma de rebeldia calada e sem se mexer e simplesmente cruzar, tipo o Bartleby, né? Quando a gente começou a ler, eu citei o Bartleby do Melville, né? Que é aquele personagem que se nega a fazer as coisas, né? Então, ela é muito essa rebeldia no não. Eu não vou fazer e ninguém vai me obrigar a fazer. Mas não é uma rebeldia ativa, é uma rebeldia, vamos dizer, passiva, assim, porque ela não está batendo de frente com ninguém, ela só está se negando a fazer uma coisa que ela realmente tem condição de se negar a fazer. Ela pode não comer, né? Porque afinal de contas, o corpo é dela. E aí, nesse momento, eu fiz uma conexão muito forte com As Coisas que Perdemos no Fogo, aquele conto da Mariana Henriques, que também conta a história de uma sociedade com as mulheres, é na Argentina, é outro lugar, né? É outro lugar no mundo, assim, oposto. Mulheres muito oprimidas, uma sociedade muito patriarcal, e a rebeldia das mulheres é se jogar voluntariamente ao fogo, né? Também é uma rebeldia, e também, aí não dá para dizer que é passível, porque elas estão se jogando no fogo, né? Mas não é uma violenta contra o opressor, é violenta contra si próprias, né? Mas também é uma rebeldia. Então, achei interessante. Agora eu vou chamar a Andréia, que está na fila. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Foi minha segunda leitura, e eu acho que esse livro ele tem questões, assim, tem questões até que ultrapassam as questões ligadas ao patriarcado, à misoginia, né, e o machismo que está aí muito pungente, e a gente vê as mulheres, né, as próprias mulheres, a mãe dela, a irmã no começo, depois que a irmã vai se transformando e até se liberta de um relacionamento que também é tóxico, né? Mas eu acho que o que me marcou, bom, primeiro é a quebra da expectativa, né? Na hora que você compra um livro, a vegetariana, você acha que aquilo vai ser assunto, né? E, na verdade, desde aquele primeiro jantar ali no primeiro capítulo, em que o marido relata, né, que está lá com as esposas e os chefes e as pessoas ali importantes do trabalho, e que ela vai sem sutiã, senta à mesa, eu achei o máximo, assim, ali para mim é o resumo de tudo. E quando eles perguntam, né, por que ela parou de comer carne, e ela simplesmente fala, foi um sonho, né, e aquilo, eu acho que é uma marca importante de tudo, assim, pessoas que não correspondem às expectativas, né, quando você toma uma decisão, não vou fazer aquilo que está todo mundo fazendo, sempre gera esse tipo de, né, angústia, esse tipo de questionamento. Vocês já devem ter passado por isso, ainda mais a gente que escreve, lê, né, a gente que gosta do horror, em algum momento a gente já passou isso numa mesa de jantar ou em alguma reunião familiar. Eu já passei algumas, principalmente lá atrás, na adolescência, e eu acho muito interessante isso, essa obstinação dela em não dar explicações, tipo, não vou comer e foi um sonho, e isso se mantém, né, embora a gente tenha 3 momentos bem diferentes na narrativa, como a Bibi já explicou, né, já relembrou aí, primeira pessoa, depois terceira pessoa colado num personagem, depois terceira pessoa colada em outro personagem, a Yonggi, ela se mantém, né, uma personagem que o arco dela, ela nos dá a impressão de ser alguma coisa que está em decadência, porque está levando a uma decadência física e a morte, né, que se aproxima, que se avizinha ali, na verdade tem uma transcendência, né, eu vejo como um arco do sublime, assim, ela está alcançando alguma coisa que ninguém está vendo, né, então a sociedade chama de loucura, mas é alguma coisa transcendental, tanto que tem uma parte ali que ela fala, eu percebi que todas as árvores são minhas irmãs. Eu acho que isso é uma epifania, assim, foi uma coisa muito
maravilhosa, né? Ela ter esse tipo de acesso na experiência dela, corpórea, de vida e tal, nesse mundo que a gente vive, que é totalmente disfuncional. O mundo, sim, e todo esse comportamento da sociedade que é, né, assim, completamente disfuncional. É isso, eu só queria comentar essas coisas que eu realmente achei que é um livro que dá para ler muitas vezes, porque ele tem muitas camadas e a gente vai acessando coisas diferentes a cada leitura, né? Então eu gostei muito mais agora na segunda leitura e gosto muito dessa ideia dessa personagem que não se dobra, né? Ela é aquilo, ela é obstinadamente conectada com a própria essência, com a integridade, ela é íntegra, né? Ela não perde essa integridade até o final. E eu achei isso muito bonito. Ah, obrigada, Andréia. Karine, tua vez. Deixa eu só completar essa coisa maravilhosa que a Andrea trouxe. Ela não se dobra, ela não se justifica. Ela simplesmente é. E eu acho que para mim, esse é o grande núcleo do livro que faz as coisas girarem. Porque que diferença faz para todas as outras pessoas que ela seja vegetariana? Que diferença faz se ela usa ou não sutiã? Que diferença faz na vida do outro? Nenhuma. Mas querer se destacar, querer seguir os próprios instintos, e aí nesse caso pode ser querer ser planta ou não querer estar tão próxima da carne, é o instinto dela, é o que funciona para ela, é o que faz ela querer interagir com as plantas, e é dela. E assim, não faz diferença, o que me impressionou foi que assim, todas as coisas que ela decide fazer, quando ela decide fazer, porque eu acho que até então, nada na vida dela ela tinha decidido. Ela simplesmente estava uma peça mal encaixada nesse grande palco que é a sociedade. Ela era uma peça que estava ali, sobressalente, aí quando ela toma as primeiras decisões, todo mundo se incomoda muito. Só que, se a gente for parar para olhar, não importa para ninguém, porque diferença faz. Aqui, se alguém decidir ler qualquer outra coisa, vai fazer diferença para mim? Não. Se alguém aqui decidir, eu não vou comer mais carne a partir de amanhã, não faz. Mas as pessoas se sentem tão incomodadas mas aí tem gente, eu vi aqui uns comentários no chat, o pessoal falando que queria ter a voz dela, ter um capítulo com ela. Eu gosto muito que não tem, porque ela foi invisibilizada, ela foi silenciada a vida toda. Mulheres, minorias, grupos que são diferentes, religiões que são pequenas foram atropeladas por outras religiões grandes, países foram invadidos, colonizados, né? E vamos pegar uma palavra bonitinha, vamos colonizar. Não, é invasão. E foram soterrados, silenciados, ano após ano, né? E eu gosto que ela não tenha um capítulo com a voz dela narrando diretamente, porque eu acho que não importa. Eu acho que ela tomou a decisão dela de ser vegetariana. E ela não diz que ela é vegetariana. Os outros é que dizem. Ela simplesmente não quer comer carne porque ela sonhou, se sentiu mal e não quer mais carne. Mas os outros é que colocam esse rótulo nela, né? Então eu acho que é muito como que os outros enxergam ela. O marido enxerga ela como um incômodo. O cunhado desgraçado. Gente, todos os homens desse livro, meu Deus do céu. Tão pior que quando você acha, não, esse aqui é o pior de todos, vem um outro e faz coisa pior. E é muito violento. Então, para o marido ela é um incômodo, para o cunhado ela é desejo, para alcançar alguma coisa, para alcançar um êxtase que funciona para ele. Não interessa o que ela quer. E a irmã dela vem e é a primeira que tenta entender. Primeiro ela questiona, fala, não, mas por que ela está fazendo assim? Como que aconteceu isso? Podia ser eu, que nós tivemos vivências semelhantes e tal, mas a irmã é a primeira que tenta entender e aceitar. Ok, ela está assim agora, isso é o que eu posso fazer por ela. Eu gosto que a Young-Hae não tem
um capítulo dela narrando, porque na verdade não importa. Ela decidiu parar de comer carne, ponto. Se ela quer virar uma planta, ótimo. Quer fazer fotossíntese? A gente vai fazer o quê, né? Então eu gosto que ela não tenha voz, porque o livro inteiro são as impressões dos outros sobre as decisões da personagem, que eu acho que é a personagem principal, embora ela não tenha um capítulo só dela, mas é ela que se destaca, ela que é essa peça sobressalente nesse quebra-cabeça que todo mundo achou que tá perfeitinho, só que não funcionava mais para ela. Né? Assim, esse livro todo é muito impressionante para mim. E os tipos de violências, a violência do marido, a violência do pai, de fazer ela engolir um pedaço de carne no meio de um jantar em família. Gente, que loucura é essa? Só que quantas vezes a gente já não teve que engolir coisas que a gente não queria escutar em jantares de família? Então, eu acho que, embora tenham muitos aspectos sul-coreanos, porque ela é sul-coreana, então vai sair no texto, eu acho que é um texto muito universal, porque os tipos de violências que ela relata ali acontecem o tempo todo, em todo lugar. Para mim, é um livro muito impressionante por isso. Ele consegue ser específico e muito abrangente ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso um dos motivos dele ter ganhado tanto destaque, né? As pessoas discutem, entendem, não entendem. Eu acho que tudo funciona. E eu gosto muito da resistência dela em silêncio. Que é... Eu vou ser assim, e é isso. Mas eu adorei a leitura. Eu gosto muito. É um livro terrível de se ler, é impactante, é difícil você ler e não ficar meio chocado, meio, ó céus, que foi isso que eu li. Mas eu recomendo muito, porque eu acho que é aquele tipo de livro que te sacode. Foi uma das melhores leituras desse ano para mim, foi A Vegetariana. Ai, que legal. As nossas eleições aqui do clube são muito boas, né, gente? A gente não lê livro ruim, vamos combinar, né? O que eu ia falar? Ele é perturbador, né, Karine? Ele perturba, assim, de uma forma muito especial, É vamos muito dizer. próximo da gente a perturbação, porque assim, eu não sei para vocês, né, mas para mim, quando eu fui vendo esses tipos de violência, algumas microviolências, algumas macro, eu fui vendo, gente, isso é muito perto do que eu vivo. Não importa que esse livro esteja ambientado na Coreia do Sul, é muito próximo. Então, para mim, é perturbador, porque é aqui, né? Nossa, é demais esse livro. Antes de chamar o Sotrate, eu só quero pegar um gancho nisso que a Karine falou, porque aqui a maioria de nós somos escritoras e escritores, para falar uma coisa da técnica desse livro, que agora a Karine falando me despertou isso aqui. Eu tinha pensado, mas depois eu tinha me esquecido. Ela, sem dúvida, ela é a personagem central, e os outros personagens jogam luz nela, né? A gente é tipo o Grande Gatsby, né? É o personagem observador que observa o personagem central. Só que uma coisa diferente nesse livro é a seguinte: a Young, geralmente o personagem central, ele tem um conflito. Ela não tem um conflito, ela está ok com as decisões dela, ela não tem conflito nenhum. Os conflitos que aparecem na história é de quem está observando ela e se incomoda com as questões dela. Então, isso também torna esse romance diferentão, assim, sabe? Porque o conflito dela está bem resolvido na cabeça dela. Ela decidiu e pronto. O problema são os outros, né? Sotrate, tua vez. Eu não sei se o Sotrate... Ah, tá. Estou. Na minha câmera, acho que está travando. Vou até fechar ela aqui. Deve ser a internet que está morrendo. Assim. Karine, quando as pessoas fazem coisas diferentes da maioria, elas atraem um olhar ruim sobre elas, porque todas as outras falam,
que raiva essa pessoa ter tanta liberdade para fazer diferente de todo mundo. Então, passa pela alimentação, sexualidade, religião, onde mora, se decide ser escritor ou não. Então, toda liberdade vai ferir as pessoas que acham que não é justo. Exatamente isso. Como que ousa ser diferente? Né? Com relação ao livro, eu quero roubar uma frase que o Daniel de Freitas usa bastante, que é: eu me senti burro lendo esse livro. Eu sei que ele é bom, eu entendo ele ser bom, ser premiado, eu vejo características ali, mas eu queria muito ouvir, principalmente vozes femininas falando, porque eu entendo toda a questão feminina, mas quanto mais eu lia, né, e depois de ler, pensando sobre ele, parece que me faltam instrumentos para entender melhor ele. Eu entendo toda essa parte que vocês falaram, e imagino que para uma mulher ler isso é terrível, porque ela é muito real, muito próxima. Só que eu acho que o livro ele vai mais fundo que isso. Quer dizer, ele tem que ir mais fundo que isso, né? Ele não é um relato, ele é uma ficção que está falando de muitas coisas, inclusive disso. Em relação aos homens, por conviver bastante com homens, eu devo dizer, não vi nada demais, é isso aí mesmo. Raramente a gente vai ter um ali que se sobressai, mas a grande parte é isso, né? De uma forma ou outra. E aí eu fui caçar outras chaves de leitura para mim. E eu imagino ela, eu vi por um outro lado. A minha visão foi que ela não é contestadora, mas que ela é espelho. Ela não é oposição à sociedade, ela é um espelho daquela sociedade. Então as pessoas estão vendo nelas o que elas são, e por isso que irrita tanto. Né? Então, assim, o meu conhecimento sobre Coreia do Sul, dinâmica social e política dela é bem rasa. Tipo, passa acho que por uns 2 doramas e alguma coisa de podcast de política internacional. Então é bem raso. Mas tem essa estrutura opressiva que vai oprimindo o homem dentro do ambiente profissional e estudantil também. Né? Então, assim, a Coreia do Sul deu um salto de um país rural para um país industrial em 20 e poucos anos. Uma coisa assombrosa. Né? E aí vem a pressão sobre o homem, e o homem necessariamente não vai segurar isso. Ele vai jogar para quem está ali sob a sua tutela, e no caso, como é uma sociedade patriarcal, ele desconta na mulher. Então eu vejo que ela mostra isso para a sociedade. Ela mostra para o marido dela, você não é, né, sem sal, sem açúcar, e ela mostra para ele que ele também é. Né? E ele é tão fraco, ele é tão nada, que a mulher fala assim: eu não vou mais cozinhar carne. E ele: para de comer carne. Né? É muito, né? Ele é tão oprimido quanto, com a diferença que ele tem alguém para oprimir, né, na sequência. E aí eu acho muito interessante que eu acho que tem 2 pontos de contato para enxergar quem é a protagonista. Eu também concordo que a Young é a protagonista. Eu acho que o cunhado entende ela. Eu acho que ele vê nela o que ela vê, né? Essa coisa dela, ela não quer ter nas costas o peso de muitas almas, né? Ela fala disso, né? De sonhar com as pessoas mortas, com ela tá se alimentando dos que morreram, e ela transfere isso para o alimento de origem animal, mas ela está falando muito mais que isso, se a gente for pensar no país, né? Quanta gente está sendo oprimida, quanta gente está sofrendo, quanta gente está perdendo sua alma para que ela possa ter a vida que ela tem. Tem uma questão dessa. Só que aí, como todo homem não, né? Mas como a grande maioria dos homens, ele vê uma brecha para se aproveitar dessa, de entender a mulher. Nossa, eu entendi um pouquinho, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou me aproveitar dela sexualmente. É o caminho mais fácil. Porque é o momento, tem uma frase bem legal dela, né? Que ela fala
eu não tirei as flores, as flores, as folhas que você pintou, porque pela primeira vez eu dormi e não sonhei. Então é essa conexão dela também com o natural, essa conexão dela com as plantas. E lá no final, nessa terceira parte, tem a parte que ela fala, eu sempre achei que as raízes fossem os pés das árvores, mas não, elas são as mãos. É lindo isso, A né? árvore está de ponta cabeça. E o que é pôr a mão na terra? É a agricultura, né? Então, parece um grito da sociedade de que é você querer voltar a pôr a mão na terra. E querer voltar a pôr a mão na terra numa sociedade que ficou industrializada, forçadamente industrializada, opressivamente industrializada, é mal visto. E o outro personagem que chega a se identificar é a irmã, só que a irmã ela tem um lastro, vamos dizer assim, que é o filho. Né? Então, ela não tem alguém a quem oprimir, mas ela tem alguém que depende dela. E aí é quando toda essa estrutura que está esmagando essas mulheres, ela é revertida pela força que a mulher tem, ao contrário do homem, né? Porque vamos supor que nessa situação fosse um homem, o pai, e com uma criança, ele oprimia a criança, como o pai delas fez com elas. Né? Eu sou oprimido, né? Eu estava lá no exército, eu sofri, eu lutei na guerra, eu vi o terror, e eu vou descontar em casa nos meus filhos, que são mais fracos que eu. A mãe, pelo contrário, né? A mãe busca nisso forças para não cair, para não querer se irmã é ótimo, mas se juntar à irmã, ser como a irmã nesse sentido, de ser livre a ponto de se tornar planta. Né? Então eu acho que isso é bem legal. Eu tenho a impressão que com o passar do tempo, lendo mais coisas, eu vou gostar mais desse livro. Eu, até você comentou, né, Irka, sobre o Bartleby. Eu fui ler depois e falei, nossa, tem muita conexão, né? Muita, né? Tem muitos pontos, inclusive essa ideia de reflexo da sociedade me veio disso, né? Então, assim, com as minhas limitações, né? Eu precisei de um homem norte-americano para me mostrar algumas coisas, né? Mas me deu uma boa iluminada, assim, a respeito de algumas questões, dessa questão deles, que o Bartleby, ele é mais passivo-agressivo, né? Eu prefiro não fazer, e ela é mais incisiva, né? Não vou comer. E se eu comer, eu vou pôr para fora depois, porque isso não é remédio para mim, né? Tem uma hora que a mãe traz lá um caldo de carne para ela, é um remédio. Não é remédio para ela, né? É mais adoecimento, porque é mais imposição sobre ela. Então, eu achei um livro bem legal, mas eu tenho a impressão que eu vou gostar mais dele no futuro. Eu acho que ainda não... Não tem problema, tudo né? bem. Mas não sendo condescendente com o livro, na verdade, eu estou sendo condescendente comigo. Eu acho que me faltam elementos para enxergar, porque eu vejo que ele tem grandes possibilidades. Né? Essa parte das folhas pintadas no corpo eu achei sensacional. Né? De uma... lembrou as melhores passagens de, sei lá, Chico Buarque, essa coisa que ela é prática, mas ela é poética ao mesmo tempo, e ela tem uma manifestação física. Então, e ela se reconhecer nisso, né? Ela se reconhecer planta, talvez ali, a partir dali, ela se reconhecer planta, essa volta à natureza. Então, mas, no geral, assim, sei lá, 10 sendo o máximo, acho que eu daria um 7, assim. Eu acho que é um livro bem legal, e eu tenho a sensação de que quanto mais coisas eu ler, quanto mais eu souber olhar para esse livro, eu acho que a nota vai melhorar. Tá bom, não, tudo bem, não tem problema, né? Todo mundo pode desgostar e tal. Deixa eu só, tem a Rosiane que quer falar e tem a Michelle, mas antes eu quero pegar um gancho do Sotrate e vou jogar uma bomba aqui, só para tocar fogo nesse bate-papo. Gente, é sobre a hora lá da mancha mongólica, tá?
não vou defender o cunhado, mas vocês não chegaram nem no momento a pensar assim, ó, já que ela é uma personagem que está vivendo num outro universo, ela deu as costas para a sociedade, as leis das sociedades, e ela está se agarrando ao natural, né, enfim, ela quer ser a vida como era, primitiva, selvagem, enfim. Será que ela não encara o sexo dessa forma também? Sendo que uma coisa natural, entendeu? Que vai acontecer entre dois seres vivos, e todos os seres vivos fazem, até as plantas fazem sexo, né? Não como nós, mas fazem. Será que ela não enxergou assim também? Não sei, eu tô lançando só a bomba. E porque eu fico em dúvida, porque ela fala que pintar o corpo todo fez bem, ela se sentiu bem, ela gostou, ela não ofereceu resistência nem ao outro cara e nem ao cunhado. Ok, tudo bem, pode ter a ver com essa coisa toda da submissão da mulher e tal, ou talvez dela estar enfrentando um problema né, de sanidade mental, que nunca fica claro se é ou se não é. Acho que o grande lance do livro é nos deixar nessa dúvida até o fim. Mas às vezes eu penso isso, sabe? Que ela ultrapassou essa coisa de obedecer as regras sociais. Vamos pular já para o primitivo. Estou com tesão por esse cara e é isso que eu vou fazer e pronto. Não sei. Joguei a bomba, deixo para vocês, Rosiane, tua vez. Bom, eu achei sua bomba ótima. Inclusive, eu queria comentar sobre essa parte da mancha mongólica também, que, assim, que o outro rapaz que está filmando, ele se recusa a fazer sexo com ela, né? Ele até aceita até um certo ponto, mas ele se recusa, não, fazer sexo com ela, não. O que me remete também a uma violência também que ele sofre também, e que a gente sofre no mundo corporativo também, né? E que é fazer coisas que a gente não acha agradáveis, porque a gente tem que ter aquele salário, porque a gente tem que ter aquele emprego, né? É assim, a rebeldia dele também, né? A recusa dele também, e de como o patriarcado é ruim até mesmo para o homem, né? E essa coisa assim da violência no mundo corporativo, né? De você ser forçado, meio que forçado pela sociedade a engolir um emprego que você não quer, porque você tem que pagar suas contas, a aguentar chefes que querem te dominar, assim, até as suas vontades, né, os seus desejos, querem te reprimir, te oprimir também, né? E fiquei pensando também no que a Karine comentou, né, que assim, no que a sociedade impõe para a gente, que seja aceitável, né? Que a gente tem que ser obediente e assim, né? Ela simplesmente em certo ponto da vida dela deixa de obedecer a tudo, as pessoas, a sociedade, e inclusive ela não trabalha assim, né? Então eu acho que é muito interessante assim esse ponto de você não ser mais, de você ser só totalmente subversivo. E que se reflete também nessa atitude, nessa pequena atitude desse rapaz também, né? Ele se recusar a fazer isso e assim, até certo ponto ele faz, mas depois ele se recusa e não volta atrás também, né? Uhum. E eu acho interessante isso porque se for também para pensar, né? É isso que o mundo capitalista quer que a gente seja, né? Pessoas máquinas, né? Também, né? Pessoas que só fazem o que lhes são imposto e sem questionar, sem titubear, só fazendo ali automaticamente, como se a gente fosse só peças de engrenagem, só que trabalham e tal, e não pensam, não raciocinam, não têm vontades, não têm desejos, né? E eu achei interessante também. Mas eu achei que a bomba que você jogou também foi muito legal.
Eu tô esperando agora o resto do pessoal se manifestar. Michele está na fila e depois o Sotrate. Eu ia só falar que a parte que o Sotrate falou da árvore e da do símbolo dela, né, de não querer comer carne, ser um símbolo de não querer compactuar com aquela matança sistêmica, digamos assim, né, que é uma matança que é aprovada, que é dita legal, mas que não é legal, né, no ponto de vista dela ali, e aí fez todo sentido, e agora eu lembrei do último livro que eu li, que tem uma parte de árvores, que uma das meninas sonha com árvores, como se fosse simbolizando as vítimas de guerra, sabe, de árvores, e aí eu lembrei agora, não é spoiler, tá, gente? Mas a partir desse sonho, né, desse start ali das árvores, também tem todo o desenrolar, e agora, né, fez mais ainda sentido, porque eu já tinha sentido ali do livro, e aí acho que se conecta também com essa parte dela de querer simbolizar a árvore como sendo essa coisa que foi massacrada, né, em massa, porque teve muitos massacres ali nessa época, ali na Coreia e tal. E, enfim, é só para reforçar essa parte que eu também concordo que essa parte dela de não querer mais comer a carne não é só pela carne em si, mas pelo que significava, né, o ato. Perfeito. Sotrate. Uma coisa que eu lembrei e comentar o que você estava falando, né? Eu acho que pode ter essa questão da libertação, né, da liberdade sexual, mas me parece que é mais ligado mesmo a essa questão das plantas, né? Tanto que o cunhado dela procura ela, tenta, né, estuprar ela ali, e ela não aceita ele porque ele não está pintado, né? Ele não. Então me parece mais um entrelaçamento de vegetais, de plantas, de árvores, do que propriamente uma relação sexual. Não me parece que ela se liberta ali, né? Então, tipo, mas se ele se transmutou em planta também, então por que não, né? A gente é um só. E outra coisa que eu queria comentar, lendo o Bumblebee, que eu vi que tem bastante nomes ali com significados, eu fui caçar os significados dos nomes dos personagens e achei da Young e da In-hee, que é a irmã, né? A Young pode significar florescer, espírito, eterno, e o sobrenome lá, Ye, não é sobrenome, não, é uma partícula do nome Ye, significa graça, sabedoria, virtude. Então, ela aponta para a protagonista, né, para o motor, o eixo de toda a história, como aquela que está, a virtude está florescendo, né, a sabedoria está florescendo, a graça, né, nesse sentido. E a irmã, o Yin ali, o Yi é a mesma coisa, né, graça, sabedoria, virtude, e o Yin é benevolente ou humano. E aí mostra esse lado cuidador da irmã, né, que cuidava do marido, que cuida do filho e que agora passa a cuidar da irmã também. Muito bem. Tem sentido mesmo. A irmã, no fim, a gente fica um pouco, sei lá, eu fico com pena da irmã também no final, assim, comovida com a situação. Karine. Queria só comentar essa bomba que a Irka jogou aí. Se bem que eu não acho que é uma bomba. Eu acho que conforme o livro foi passando, a personagem ela ficou muito mais próxima do natural do que a sociedade criou como normal. Aí eu vou separar o comum, natural, do aceito, né? Que eu acho que tem diferença. Algo que é natural é algo que simplesmente acontece. Algo imposto, que é normal, normalizado, eu acho que é algo que foi criado por sociedades humanas, e aí é normal você fazer aquilo, mas ser comum, ser natural, eu acho que é diferente. Eu acho que conforme o livro vai avançando, e ela vai transmutando neste ser de luz que ela vira no final, ela fica muito mais próxima do natural, muito mais próxima da natureza, do ecológico. E o sexo é uma coisa natural, é comum, né? E ali, eu acho que foi um pouco do que o Sotrate falou, ela se identificou com
você está pintado também com as flores, então nós somos iguais. Tanto que para ela tanto faz se fosse o cunhado, se fosse o rapaz com quem ela estava gravando o vídeo. É algo natural, algo comum. Então eu acho que não foi, eu acho que ela queria porque ela se identificou, ela finalmente se viu com alguém que ela enxergou a si mesma. No sentido de estamos aqui juntos, nós somos iguais, e por isso eu acho que nós estamos em sintonia, que é o que eu acho que ela estava procurando, essa sintonia com a transmutação dela de deixar de comer carne, e depois deixar de comer, e depois tirar a roupa e ficar tomando sol. Então eu acho que foi uma busca por sintonia, por encontrar o que ela buscava, né? Tinha um outro negócio que eu ia falar, mas acho que eu esqueci. Mas enfim, sim, lembrei. Então, olhando do ponto de vista dela, que eu acho que buscava essa sintonia, eu acho que não tem nada de absurdo. Ela simplesmente estava buscando a sintonia. Mas o cunhado dela, gente, aí você muda quem está olhando para a cena, porque a gente viu a cena do ponto de vista dele. E gente, que coisa suja, que coisa horrorosa, que coisa horrível. E quantas situações você tem a pessoa que está não de forma inocente ou ingênua, mas ela tem um objetivo e ela tem um ponto de vista. E aí do outro lado tem alguém que se aproveita desse ponto de vista, tem alguém que faz uso dessa ingenuidade, desse desejo, dessa busca, simplesmente para poder se satisfazer, porque quando a gente vê a cena de sexo em si, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Ele ficou muito bem, é claro, lógico, né? Ele ficou ótimo para ele, que bom. Mas então eu acho que na minha cabeça eu separo que para ela era uma coisa, para ele era outra coisa, né? Então eu acho, mas pensar do ponto de vista dela, era simplesmente uma busca de identificação. Então eu acho que não chega a ser tão absurdo, nem. Eu acho que foi natural. E talvez, e aí que tá também, né? A gente fala, a gente não ouve nunca o ponto de vista dela. Se a gente ouvisse o ponto de vista dela, o livro seria outro, porque ela ia contar o ponto de vista dela dessa situação, né? Aí é outro livro, outra história, tudo. Enfim. E aí também tem, Irka, eu pensando aqui nessa transmutação dela, para chegar mais próxima do natural, do que é ser planta, a gente não escuta as plantas. A gente vive nesse ecossistema e a gente arranca plantas, faz desertificação e usa e abusa do terreno, destrói florestas. A gente não escuta. E aí é a nossa própria sociedade que não escuta, porque se a gente for ler relatos de, por exemplo, Ailton Krenak, você vê que a natureza é viva, que o meio ambiente é vivo e que tem seu protagonismo, mas é a gente limitado. Então, Sotrate, somos todos limitados. A gente que não consegue alcançar esses seres que estão avançados. A gente ainda é muito limitado na carne. Gente, será que eu descobri? Oh, faz sentido para mim agora o livro. A gente é o cunhado, Karine. Gente, a gente é o cunhado, nós somos totalmente o cunhado. Somos todos podres, meu Deus. Somos todos cunhados, puta merda. Ui, desculpa. Somos todos cunhados. Rosiane, tu? Depois fica aí Vanessa, a bomba. Essa é a bomba, essa é a bomba. Essa é a bomba do dia. Karine, você explodiu minha cabeça, Karine. Me iluminou. Não, gente, eu só queria comentar, assim, sobre... Tem uma coisa, assim, da relação da irmã dela com o próprio filho, que eu acho interessante também, e principalmente nessa transição do terceiro ato, né? Que ela tá tendo que se desdobrar para cuidar da irmã, da empresa que ela gerencia e do filho, né? E é interessante ela ter um filho, um menino, né? Porque como é que vai sair esse homem? Como é que vai se transformar esse homem? Como é que ela vai, assim,
florescer, crescer esse homem, né? Sendo que o pai está distante dele, ele não tem um exemplo masculino de fortalecimento, assim, um exemplo bom masculino, né? Porque o pai, enfim, o pai é um canalha, um idiota, né? E ela tendo que se sustentar e trabalhar, e essa criança sendo meio que negligenciada, né? Porque tem uma parte que, se eu não me engano, a criança faz xixi na cama, não sei, é um negócio assim. E aí, não sei, eu não lembro direito, mas acontece um pequeno acidente com essa criança, né? E aí ela tem que cuidar disso e tal ao mesmo tempo, e ela tá vendo ele brincando, assim, uma criança solitária também, e a gente vê, assim, essa coisa da solidão masculina também, né, que desde a infância nós mulheres temos que também trabalhar fora, deixar nossos filhos, né, em casa aos cuidados de outras pessoas, né, muitas vezes que não dão tanta atenção quanto a gente deveria estar dando, né, essas crianças são terceirizadas o cuidado delas para outras pessoas, né? Para a sociedade, para a escola, para isso, para aquilo. Então, assim, eu achei interessante o fato da irmã ter um filho, né? Ter um homem, né? E não uma mulher, assim, né? E de estar cuidando ao mesmo tempo de uma mulher que está fragilizada, que está doente, que se tornou uma criança também, de uma certa forma, né? Exatamente. Que se recusa a comer, né? Que já está num estágio tão fragilizado da mente que se tornou assim o ser criança, assim, praticamente, né? E eu ainda acho que a Young-e, assim, ela não tem voz também, por ela também não ter plena consciência também do que está acontecendo com ela. E eu acho que assim tem uma repressão dentro dela que é muito forte, e que ela não tem plena consciência dessa repressão também, e que é por isso que ela age de forma tão orgânica, tão natural, tão espontânea. Ela passa a agir assim, não, simplesmente não quero fazer isso, e ela assim, dizem que as pessoas, quando estão doentes mentais, não têm consciência da sua loucura, né, da sua... Elas simplesmente agem, né, assim... E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Ela não está tão plenamente consciente assim de quem ela é naquele momento. Eu acho que é por isso que a coisa assim vai se desenvolvendo e ela vai agindo, vai atuando, sem se importar com o que os outros vão pensar também. Porque eu acho que se ela se importasse, se ela tivesse plena consciência, talvez ela se importaria. E talvez ela teria voz também, mas eu acho que não. Enfim. Vanessa, tua vez. Gente, eu tô assim, desde que, né, do início eu tô com vários triplex, assim, na minha cabeça de coisas que vocês falaram. Alguém falou, assim, em um tema, né, que seria universal, digamos assim, aí eu fiquei pensando, porque se a gente vai ler qualquer teoria literária, assim, pós-colonial, a primeira coisa, né, que a gente aprende, né, não existem temas universais. Eu acho que isso é uma visão, assim, muito pensada aqui, quando se fala, por exemplo, em literatura universal, é uma visão eurocêntrica, né, são os clássicos europeus, no caso, assim. Mas eu acho que isso, às vezes, eu sou uma pessoa que não tenho muito contato com literatura coreana, e eu acho que eu tinha lido a livraria, Bem-vindos à Livraria de Ryunandong, eu achei, assim, meio sem sal. Eu acho que eu li um outro, aquele lá dos gatinhos, que também está fazendo bastante sucesso, abandonei, porque eu achei sem sal, me disseram, não, esse aqui tu vai gostar, esse a tua cara é perturbador, e realmente, eu adorei. E aí eu fiquei pensando, assim, quando falaram isso, né, que seria universal, aí a outra coisa que também foi falada aqui, foi a Erika que falou, falando de filmes asiáticos, né, e daí depois eu quero te perguntar que filmes que tu estava pensando. Eu não sou assim, eu pensei muito naqueles que, assim, alguns, eu acho que há uns 15, 20 anos atrás fizeram muito sucesso, que até teve versões americanas, foram aquele O Grito, Chamado, esses mesmo que tu estava pensando, tá.
Porque, assim, logo que eu comecei a ler o livro, na página 12 e 13, tem uma cena, que eu adorei essa cena, o livro já me pegou, assim, no início, em que ela tá, assim, né, olhando para a geladeira de camisola, e ele fica assustado com aquilo. E eu, pronto, ó, a louca do sótão já aí, né? Daí, assim, só que, assim, aí eu observei que não tinha menção à cor da camisola, tá? Isso está na página 12. Na página 13, aí ele fala, minha esposa vestida de branco. Aí, quando a Erika falou desses filmes asiáticos, eu fui ler, olhar de novo lá a sinopse desses filmes que eu olhei há muito tempo. E ambos esses filmes, eles eram, os espíritos se tornaram esses espíritos que assombravam as pessoas, e foram mulheres que sofreram uma violência muito grande, que foram mortas de forma violenta. Então, eu não sei, assim, eu acho que, né, a louca do sótão, por mais que digam que não existem temas universais, me parece que essa opressão à mulher né, e esse terror é uma coisa universal, gente. Eu não imaginava que eu ia encontrar esse tipo de temática, né, num livro coreano, e agora eu também fiquei com muita vontade de ler outras obras dela. Era isso que eu queria comentar, gente. Obrigada. Ai, obrigada, muito legal, para mim, na primeira leitura, foi o que remeteu, assim, na hora, e na segunda foi um contato diferente, mas também, eu sempre me impacto muito com essa cena, eu acho que o livro começa muito bem, assim, com essa cena, ele já dá um nervoso, assim, na gente. Rogério. Oi, eu gostei bastante do que o pessoal falou aí, do Sotrate, e da Rosiane, essa questão da opressão sobre as mulheres, e, bom, não querendo lançar mais uma bomba, mas a gente ficou muito no ponto de que a Yong-Yen não tem uma voz. Quem sabe ela tenha, mas nós é que não a entendemos, né? Porque nós também somos formados, por mais que a gente queira ser onírico, poético, lírico, né? A gente tem a nossa vida material aí, né? E as cenas de terror do livro, por exemplo, uma das cenas de terror é a do jantar, né? Um jantar convencional que tem que demonstrar para a sociedade, olha, está tudo nos eixos, os bons maridos trabalhando, as boas mulheres dando suporte para a boa sociedade, né? Tudo aquilo, né? E o que ela faz? Ela tem a linguagem dela, tem a linguagem dela com o corpo, né? Que é inicial, que ela vai parar de comer, dispensar acessórios de roupa. Eu falei, olha, eu estou nessa agora, e pronto. Eu falei, não, mas isso não é bom socialmente, né? Eu fico parada, eu gosto de dormir, eu não faço a produção, né? Como vocês citaram várias vezes aí, os personagens que agem pela inação, né? A inação daquilo que é esperado socialmente. Então, ela tem a linguagem dela, e vou repetir o que eu falei na minha primeira fala, uma linguagem quase onírica, né? Ela se volta para o mundo vegetal. Interessante que o Sotrate falou, olha, também pode ser uma visão política também, que não está separada, claro. Assim, eu vou para o mundo agrícola, diante dessa Coreia do Sul, vocês são todas jovens, né? Não vão lembrar que nos anos 80 e 90, a Coreia do Sul era chamada de um dos tigres asiáticos, um dos países que rapidamente teve uma ascensão econômica, porque fez uma lição de casa da economia liberal, que quer dizer investir na produção, na educação, oferecendo na média, né? Que a gente nunca deixa de comparar com o Brasil, né? É um país que realmente investiu na educação, e não assim só na aparência, como no Brasil, que ainda trata os professores como uma subcategoria, né, do trabalhador, e só que vai ter o preço. A tradução de séculos, né, ou milenar, de uma cultura, eu falei, olha, algumas coisas tem que deixar de lado, né, essa questão do intimismo, do olhar interior, de olhar para a natureza. Agora você tem que produzir, né, de preferência nas corporações tecnologicamente avançadas, que é o que os anos 80, 90 estão pedindo, bom, até os dias de hoje. E claro que isso vai causar um trauma, né? Lembrou também da opressão masculina, que vai ter que ser o
o sujeito tem que ser o provedor, e tem que ser o orgulho da família, mostrando isso. Né? Então, vai ter aquela série de personagens masculinos que vocês falaram que vocês têm raiva, mas às vezes junto com a raiva, digno de pena, né? Que são assim meio patéticos, né? Não sabem o que é. Até parece que sabem, mas depois se perdem, né, numa vala comum, né, da exploração. Como vocês falaram muito bem, né? Como são explorados, vão explorar também. E quem está mais fragilizado, né? Pode ser o filho, pode ser a mulher, né? Mas a Yang, voltando para a bombinha aqui, ela fala assim as palavras, né? Ela fala com gesto, com a posição, e principalmente que quando ela diz, olha, foram sonhos. Agora, como é que uma sociedade tão tecnicista dessa vai levar em conta o sonho? Né? Isso é uma fala? Não, esse é o lugar do louco. Ou, na melhor das hipóteses, no poeta, mas desde que ele produza uma boa poesia, que seja vendável, né? O que nos coloca de novo na questão do artista, que é complicado, né? Naquele capítulo 2, né? da Mancha Mongólica, né? Então, sem querer causar, mas já causando o meu... Não, é uma bombinha, é quase um traque, né? Yong-Ye tem a fala dela, né? Nós talvez tenhamos perdido uma certa capacidade de escutá-la, né? Aí a tragédia desse livro maravilhoso. É isso. Eu concordo contigo, eu concordo com a tua bombinha, sim. A Rosiane. Gente, antes de terminar, a gente está quase terminando, eu já quero convidar todo mundo para a leitura do próximo mês. Quem ainda não tem, que vá buscar correndo o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Fiz um cronograma mole. Tem muita gente que é ligiana aqui. Eu sei que a Karine que nem eu, a André também é. E vai ser um prazer incrível a gente ler junto, Lígia. Eu amo Lígia. E Sotrate também Elba. E aí é um livro de contos, né? E eu fiz um cronograma bem molinho. Começa segunda-feira. A Beatriz também, então, tá cheio de ligiano aqui. E assim, quem quer escrever, vocês vão concordar, principalmente quem é ligiano vai concordar comigo. Quem quer escrever conto tem que ler Lígia, porque Lígia é a mamãe do conto. Ela vai te ensinar o beabá do conto. Então, já fica o convite. E é muito provável que estarei em Curitiba no próximo encontro do clube. Então, transmitirei nosso encontro de Curitiba. Vou estar lá pertinho da Andréia. Rose, pode falar. E depois a gente finaliza. Não, só queria encerrar falando que eu concordo com o Rogério. Então... E que, assim, nossa, gente, foi uma das melhores leituras desse ano para mim. Eu lembro que eu saía do trabalho assim, meu Deus do céu! Eu lembro que eu saía do trabalho para ir na livraria depois, para ler e terminar. Mas eu li, assim, em 3 dias esse livro e saí do trabalho assim, meu Deus do céu, que livro é esse livro? Bombou minha cabeça todinha, explodiu minha cabeça todinha, assim. Não tem como a gente não sair transformado, assim. E tem uma coisa interessante, assim, que eu acho que... Porque, assim, o livro não deixa explícito se é loucura mesmo, o que está se passando, né? Mas, assim, eu acredito que ela realmente acredita que se transformou numa planta mesmo, que é por isso que ela passa a se comportar da forma como ela se comporta, assim. Eu acho que não tem outra... Vocês pensam assim também? Eu não sei. O que vocês acham? É porque, assim, eu acho que ela não apenas quer se livrar de um sofrimento, eu acho que ela entra mesmo na coisa assim, de acreditar nisso mesmo que ela está vivendo. Eu concordo. Eu concordo, e eu concordo com o que o Sotrate acabou de falar, que o fato dela não dizer é o que dá um toque de fábula ao texto. E assim,
não é que ela não diz, o Rogério falou, não é que ela não fala, ela fala através de gestos, e de vez em quando ela fala através dos sonhos, são narrados os sonhos dela ao longo do livro, e ela dá pistas. Ela não é assim totalmente, a gente não sabe absolutamente nada do que se passa na cabeça dela, a gente sabe que ela tem ali as suas convicções e ela está agarrada firmemente a essas convicções. Algumas pistas a gente vai tendo ao longo do livro, mas ela não vai dizer tudo para a gente, não. Antes de te chamar, Roberta, vou pedir para a gente tirar mais uma foto, porque a Beatriz chegou depois. A Beatriz falou, gostei de conhecer essa autora, confesso que fiquei desconfortável com as cenas. E vamos tirar mais uma foto para fazer uma montagem de final, assim. Irka, gratidão, obrigada. Gente, desculpa pelo atraso hoje. É isso, imagina. 1, 2, 3 e... Foi. Roberta, tua vez. Tá sem som. Não ia falar, mas eu tenho que... Esse livro me deixou muito perturbada, muito perturbada. Eu ia ficar só ouvindo vocês, mas eu preciso, assim, nem que seja agora, mas que alguém mande uma mensagem no grupo, e pelo amor de Deus, eu posso viver minha vida sem entender o que aconteceu. Será que foi o sonho, o pesadelo, foi o marido, foi o pai, foi a sociedade, não sei o que foi o gatilho dela, e isso aí me deixou muito perturbada, e depois vem a irmã dela tendo sonhos também, e toda aquela opressão, gente, teve na cena lá que o pai dela bateu nela, eu fechei o livro e fiquei com falta de ar, eu fiquei muito abalada, e na cena do cachorro lá, do passarinho, meu Deus, e eu já saí de lá enjoada, mas assim, eu terminei o livro bem down, assim, sabe, porque eu queria muito qual foi, se vocês me expliquem, assim, qual foi o filho, qual foi o momento, assim, ela teve um sonho, ok, mas o que aconteceu? Porque ela era uma pessoa que nem o Marisa escreveu, completamente mensal, normal, né? Mas o que aconteceu? Porque ela não fala, ela subentende que é um sonho, que é um pesadelo, mas o que é real, assim, vocês olhando, assim, de fora, que eu li uma vez só também, acho que eu não vou ver. E eu não entendi, eu me senti meio burra nesse livro. O que aconteceu? Não entendi por que. E eu queria que vocês explicassem. A Roberta me mandou uma mensagem depois no final do primeiro ato. Ela falou assim: ai, meu Deus, eu tô acabada com essa cena do passarinho. Eu fiquei com uma dosinha dela. Ela tava com uma vozinha triste, chorando, quase assim. Enfim, eu não sei, Roberto. Se eu puder dizer o meu ponto de vista, se puder ajudar, eu entendi que ela tinha um sofrimento físico de comer, assim, tipo uma má digestão mesmo, comendo carne. Começou com isso. Ela sentia que trancava. Ela diz em certo momento que tranca e não desce, né? E eu acho que isso causava um sofrimento físico para ela. E aí eu imagino que com o tempo começou a piorar, porque ela começou a não suportar mais usar nada que apertasse o corpo dela, assim, sutiã. Então, me remete muito, sabe, à dificuldade respiratória, à dificuldade digestiva mesmo, sabe? Porque eu acho que não era só um sofrimento psicológico dela, de pensar, enfim, desse onírico, de se sonhar planta, enfim, transgredir, né? Eu acho. Desculpa interromper, mas um não está contraditório ao outro, a questão física e a questão mental. Não, claro que não. Não, eu acho que não mesmo, mas eu acho que era mais do que simplesmente um sofrimento psicológico, eu acho que ela sentia no corpo mesmo, e no psicológico também, claro, porque ela fala, né, que doía para ela carregar aquele monte de corpos, né, nas costas, assim, de todos os animais que ela se alimentou na vida, né, enfim, eu não sei, eu interpretei desse jeito.
Só uma ideia de que está muito. A gente separa, às vezes, demais, né? O corpo é isso, a mente é aquilo. Ué, mas como assim? É a mente e é o corpo. É o corpo e é a mente, sabe? A desgraça exposta no texto é isso, essas separações e a pressão que vem, que alguns Que conseguem lidar de boa, e quando alguns parece que ela percebem. sofreu tanto no corpo e no coração e na alma que a mente bugou. Foi essa sensação que eu tive, assim, ela foi tão oprimida desde pequena que ela bugou, mas em que momento será que aconteceu isso, sabe? Porque ela foi bem clara, que nem a Bíblia disse, ela estava sofrendo com o corpo, ela estava sofrendo com a alma, ela vem sofrendo já, e a mente não resistiu. Não sei, para mim me pareceu isso. Mas eu ainda estou sem entender. Mas eu acho que é o bonito do livro, sabe? Eu sou defensora desses livros, assim. Posso só, enfim, só porque eu acho que, não que eu acho que o livro se resumiria à ideia de um surto, né? Só porque eu acho que tem uma camada simbólica dessa, tanto que as pessoas aqui, né, comentaram muito sobre essa mudança para a planta, mas o surto, ele também não vem, assim, bem construído, assim, ele surge também, né, então, às vezes, não tem um evento catastrófico que vira, né, às vezes, o surto ele tem esse lugar um pouco, né, de uma virada que não tem uma grande coisa que acontece do lado de fora, mas alguma grande coisa acontece do lado de dentro. Então, acho que o livro tem um pouco disso, assim. Não teve nenhum grande evento antes, mas houve alguma coisa ali dentro e a gente nunca sabe, né? Eu acho que o livro, esse lugar da gente nunca ter a percepção dela, é porque quando a gente observa de fora, a gente nunca sabe qual foi a virada de chave interna, né? Para várias atitudes, mas ainda mais nesses momentos de surto. O Sotrate falou ali, a irmã também passa, só que a irmã não percebe, e ela percebe, né? A irmã também passa por coisa muito semelhante, mas não chega lá, vamos dizer assim, né? Não, enfim, pode ser que chegue, né? Depois, no momento após o livro, pode ser que chegue, pode ser que a irmã... Ela tem uma flertada, tem uma vez que ela corre para a floresta e deixa o filho à noite em casa, não tem uma coisa assim? Ela quase toca, mas aí ela volta, né? Então... Beatriz, quer falar? Ai, gente, esse livro realmente mexeu muito comigo, me fez eu pensar. Eu não chego a ver como se ela tivesse surtado. Eu vi mais como a liberdade dela, que, para e pensa, não tem uma música até infantil, Terezinha de Jesus, de uma queda, foi ao chão, acudiram 3 cavaleiros. O pai, né, o irmão e o terceiro ela deu a mão. Não sei por que me veio essa canção enquanto eu estava lendo. Então, eu notei uma coisa. Os homens que realmente deveriam protegê-la, veja bem, a figura do pai, a figura do próprio marido, né, que trata ela como se ela fosse um nada. Eu achei um absurdo. Eu me casei, porque eu tinha que me casar, então essa mulher serve, então vamos ver. E o cunhado, que na minha cabeça deveria ser também protetor, né? Eu imaginei, o próprio cunhado deveria agir como um irmão, não sei. E a gente nota que os homens não atropelam, não ajudam, eles passam por cima mesmo, igual trator. Ali, quando eu olho as atitudes, né, o olhar masculino, né, diante dela, o único que ainda respeitou foi aquele rapaz, né, que iniciou o ensaio fotográfico. Ele viu, ele sabia que tinha alguma coisa errada ali e preferiu respeitá-la, mas ali todo mundo a trata ou como se ela fosse louca, ou um objeto, né, de deleite, ou as duas coisas juntas. E mesmo as mulheres que percebem a dor dela, claro, tirando a irmã, né, que no final corre atrás dela, tenta ajudar de alguma forma,
ninguém faz nada, ninguém dá um carinho para aquela pobre coitada. Então, para mim, no meu ponto de vista, ela não enlouqueceu. O que a gente chama de surto, de enlouquecer, né, de sair dos eixos, para mim eu vi como a libertação dela, porque ela já estava que não aguentava mais. Assim, ela pedia socorro do jeito dela, daí aparece, né, os animais que são carnívoros, né? Beleza, então ela preferiu ser uma planta, porque a planta não entra em conflito, né, teoricamente, com outras plantas, com outros animais. E para mim é a libertação final dela, de um local, de um ambiente onde todas as pessoas se sentem no direito de julgar, ou absolver, ou condenar, ou pior, transformar a vida do outro ser humano no inferno. Assim, para mim foi leitura do ano. Gostei muito, mas confesso que me assustou. Tem que ter estômago para terminar. Então, adorei, assim, acho que finaliza bem o nosso papo, a fala da Beatriz, acho que concordo, acho que ela realmente... Eu também gosto de pensar que ela não surtou, que ela não tá louca, que ela tá seguindo uma certeza que ela tem na vida, né? Mas aí tem todas essas questões que a Ju trouxe lá na frente, né? Da gente ter condição de tomar nossas próprias decisões, né? As coisas da nossa vida e do nosso corpo. E esse livro leva mesmo a essa reflexão, assim, se a gente vai além, assim, de quem quer continuar vivendo e quem não quer mais continuar vivendo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço pelo livro maravilhoso. Já estou ansiosa pelo próximo. Ai, vamos ler o Seminário dos Ratos, gente, e é lugar comum dizer que eu amo, assim, nossos encontros é sempre muito bom. O melhor de tudo, esses dias eu estava falando com alguém, com o Luiz, que ele ia vir hoje, no fim não veio, que ele criou também um clube de leitura, eu falei para ele falou para mim assim, meu clube cresce bastante e tal, e eu falei para ele, o clube Escuro Medo, ele cresce mais devagar, mas eu tenho um time de debatedores que é, assim, a melhor coisa que existe nesse clube. Então, gente, vocês são ótimos. É muito bom, assim, vir conversar com você sobre... E eu estava pensando isso agora, sabe? O melhor de tudo é a gente dividir as impressões de leitura, porque ler é tão solitário. Eu acho que é por isso que está crescendo tanto o clube de leitura no Brasil, porque a gente trazer, assim, o que a gente pensou e o que o livro despertou na gente é muito, muito bacana, muito rico. Então é isso, muito obrigada, nos vemos na próxima, eu vou terminar a gravação, não saia ninguém ainda, não saiam, que eu vou encerrar a gravação para ficar bem bonitinha.